Bem, então vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 4. Estamos meditando em Gálatas desde o começo do ano. E vamos ler versículos 1 a 7. Gálatas 4, versículos 1 a 7. Vou ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, também herdeiro por Deus. Então vamos novamente, eu sei que não preciso fazer essa pergunta para vocês, mas aqueles irmãos da internet, eles precisam repetir essas coisas. A cada dia tem gente nova se inscrevendo e nos ouvindo, então eles precisam ouvir esta pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que estava acontecendo com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e o que Paulo ensinou nessas igrejas? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Nunca esqueça isso. Vamos ver um versículo, Atos capítulo 20. Vamos lá, depois a gente volta aqui, Atos 20, onde Paulo fala uma coisa interessante no versículo 24, onde ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Olha lá, presta atenção. E o ministério que recebi do Senhor. Qual foi o ministério que Paulo recebeu do Senhor? Para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Então o ministério que Paulo recebeu do Senhor não foi pregar a lei, não foi pregar judaísmo, não foi nada ligado à velha aliança. Paulo, o ministério que ele recebeu de Deus foi pregar o evangelho da graça de Deus. Em que consiste a graça de Deus? Efésios 2:8, você sabe de cor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Alguém poderia dizer assim, então foi eu que criei. Mas o versículo tira a arrogância humana. Isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? Esta fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Graça e fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Querendo dizer o quê? Que Deus é que pôs esta fé dentro de nós para nós crermos. Não foi obra nossa. Não fomos nós que produzimos esta fé. É um dom de Deus. Aí ele mata totalmente as obras. Ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então, repetindo, não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Não existe uma obra religiosa que ele possa fazer e que essa obra lhe dê poder para ser salvo. O homem pode se matar na religiosidade, ele pode fazer jejum, subir no monte, descer do monte, dar comida para o pessoal debaixo da ponte, visitar os órfãos, a viúva, fazer mil e uma coisa bonita, que é bonita e louvável, mas nenhuma destas obras lhe dá poder de salvação. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo com relação a Deus. Por mais que ele faça, ele não tem poder de salvar-se a si mesmo. É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque nesse falso evangelho tudo é por obras.
A mentalidade que o falso evangelho da lei cria, é que você é salvo por merecimento, pelo seu esforço. Você é salvo se fez jejum. Você é salvo se fez tudo que a igreja organizada te obriga a fazer. Eu já ouvi gente da mídia, da televisão, dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Ele deu o poder de salvação para o dízimo. Eu já vi isso. Então o evangelho mentiroso, ele mostra uma faceta de que você é capaz de fazer coisas para salvar-se a si mesmo. E se você cumprir toda a regra que eles pedem, você se mantém salvo. Se você falhar, perdeu a salvação. Então a primeira coisa que o crente tem que entender: nada que ele faça lhe dá poder de ser salvo. Não existe uma obra. Pode andar com a Bíblia debaixo do braço, pode fazer fogueira santa, pode fazer campanha do Monte Sinai, pode fazer campanha do 318, dos 400, dos milhares, que não vai dar em nada. Isso não tem poder de salvar ninguém. Nada que o homem faça lhe dê poder de salvação. Por quê? Porque a melhor obra que você faz, não esqueça isso, a fonte dela é o homem carnal defeituoso, é tua carne fazendo obra. Quando você jejua, é tua carne ficando sem comer, é obra da carne. Quando você sobe num monte, é tua carne subindo no monte. Às vezes não tem nada do Espírito nisso. Então a carne, a fonte, por melhor que você faça as coisas, a tua melhor obra, quando ela chega diante de Deus, chega manchada, porque ela foi produzida por uma fonte defeituosa. Um homem defeituoso, um homem que se irrita, que perde paciência, que cobiça, que mente. Vocês estão entendendo ou não? Um homem que às vezes briga, às vezes não quer fazer a vontade de Deus. Esse produz uma boa obra. Quando chega diante de Deus, é reprovada. Por quê? Porque vem contaminada pelos defeitos da carne, vem contaminada pela religião. Foi por isso que Deus um dia se fez homem e veio fazer a obra perfeita na cruz, porque não tinha um na terra. Moisés foi um homem de Deus do passado grande, foi, mas não entrou na terra prometida, falhou. Davi foi um homem de Deus grande, foi, mas não construiu templo porque ele falhou. Tem lá o Elias, fez cair fogo do céu, Eliseu, fizeram coisas extraordinárias na velha aliança, mas todos falharam, nenhum foi perfeito. Então Deus vem fazer a verdadeira obra de salvação perfeita. Deus se faz carne, vem em forma de homem, e na cruz ele faz a verdadeira obra que dá condições de o homem ser salvo pela graça que vem dele. E o que é ser salvo? Vou falar pela 1000ª vez. Na nossa cabeça foi posto isso: olha, eu vim para a igreja, agora eu creio em Jesus. Agora vigia, irmão. Se mata de fazer coisas. Vem em todas as vigílias. Vem em todos os jejuns. Larga a tua família, incrédula, tudo endemoniado. Fica enfiado aqui de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, de manhã à tarde e à noite. Aí, não é verdade isso? Se você fizer tudo isso, e depois quando você morrer, aí você vai ser salvo. Aí cria um monte de crente escravizado dentro da igreja, dominado, perturbado, que atrapalha a vida de casamento. A mulher fica enfiada dentro da igreja, o marido nem crente não entende porque a mulher fica enfiada lá. Ela vai consultar o pastor dela: pastor, meu marido está aborrecido comigo. Não, você é obreira, o teu marido é endemoniado, destrói a vida do casamento, porque eles pensam o quê? Essa é a mentalidade da obra, que a pessoa acha que vai ser salvo por obras. Aí quando você morrer, se você cumprir tudo isso direitinho, então quando você morrer, você vai viver, vai para o céu. Enquanto isso você está numa guerra, irmão, né? Errado. Você é salvo aqui agora, creu em Cristo, nasceu do alto, você já é salvo. O teu Salvador, que é vivo, Jesus Cristo, já te salvou. Não é um projeto futuro. Enquanto isso você vai se matar, correndo o risco de perder a salvação a cada hora.
Não é isso, você creu em Cristo, te libertou, Colossenses 1, 13 e 14, te libertou do império das trevas, já te libertou. Você tem que entender o que é ser salvo. Te libertou do império das trevas, te transportou e te pôs no reino do Filho do seu amor. Neste reino você tem a redenção, acabou a escravidão e a culpa dos pecados e a remissão, tudo foi tirado da tua vida, já tem isso. E se você tinha vícios e presos por cadeias emocionais, Cristo já te libertou de tudo isso. Só que a única informação que você tem na mente é essa: eu descobri que Jesus é verdadeiro, descobri que Deus existe. E agora você precisa de uma igreja que te ensine o que foi feito por você na cruz, que te pregue o evangelho, que te ensine o evangelho, que nos primeiros anos da tua vida de fé te conduza no evangelho até você assimilar o evangelho, crescer e saber andar pela tua própria fé. Agora, se você cai numa igreja de lei, que só faz campanha, voto, sacrifício, vai para o meio pentecostal que você fala assim, você tem que gritar, falar línguas, gritar, você fica 10 anos gritando, e não te ensina o evangelho. Ou então vai para uma igreja legalista, agora você se converteu, não pode pôr essa roupa, não pode fazer isso, não pode, homem só anda de palito, a gravata, a barba é do demônio, o bigode é do demônio, né? Olha a ponta do cabelo da mulher, cortou, vai para o inferno. Você vai virar um escravo e não conhece o evangelho, e vai se sentir perdido o tempo todo, porque isso não lhe dá certeza de salvação. Se cai numa igreja dessas, é 10, 15 anos para se libertar, se libertar. Então aquele que crê em Jesus Cristo tem que ser ensinado. Agora, o que Jesus fez por você? O que é a graça de Deus? Olha, ele já te libertou disso, daquilo, está tudo pago, está tudo feitinho, tudo direitinho, tudo completo. Então ele tem que ser ensinado agora passo a passo, para ele entrar na realidade de que é salvo, que já é salvo. Ninguém precisa pôr a mão na cabeça dele para expulsar o demônio, não precisa de culto, sai todo final do culto uma gritaria para sair o mal, porque ele já é liberto do império das trevas. Ele não precisa de agorado, água ungida, unção com óleo, sabonete santo, vassoura ungida para varrer a casa dele. Ele não precisa pôr a impressão digital dele nessa tal de camiseta para dar uma oferta de R$1.000. Ele não precisa de nada disso, ele já é salvo, já é um liberto, já é selado com o Espírito Santo. Ele já é, ele só precisa aprender que é. E por fim, quando ele deixar essa carne, entra na eternidade salvo. E ele vai perder a salvação? Não, a salvação não se perde, ela foi comprada pelo sangue da cruz, é um dom de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez dado, Deus não tira ele de você. É a segurança da salvação. O que Jesus Cristo diz? De maneira nenhuma, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tem poder de tirar das mãos dele. Isso é ser salvo. E como é que eu consigo tudo isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo foi lá para os Gálatas e ensinou isso aqui para eles. Mas aí o que aconteceu? Quem chegou lá? Paulo se ausentou. Paulo não foi aquela pessoa que fundou as igrejas e ficava lá 30 anos no mesmo lugar. Paulo era um apóstolo, ele fundava a igreja, estabelecia a doutrina, via quem era mais maduro ali para cuidar do rebanho e partia para desbravar outras regiões, né? Então o que aconteceu? Paulo se ausentou. Parece que os que estavam ali como liderança não foram tão maduros. Aí chegou o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É aquele que anula a cruz. Para você ser liberto tem que pôr as mãos. A cruz não te liberta. Para você, né? Ele anula a cruz e traz você para o Velho Testamento para fazer as mesmas obras do Velho Testamento. Você fica no Velho Testamento nas obras. Tem até igreja que fala que tem que guardar sábado para ser salvo, porque sábado era lei. Vocês estão entendendo ou não? E a profeta deles, Ellen White, teve uma revelação que tinha que guardar o sábado. Tem até um livro dela paralelo, de mesmo valor, paralelo com a Bíblia que ela escreveu.
Vocês estão entendendo? Chegou o pessoal da lei, o pessoal dos sacrifícios de hoje, das obras, dos jejuns. Se não der dízimo, vai para o inferno. Das campanhas de Jericó, das campanhas de Naamã, dos 318 valentes, né? Dos 300 de Gideão. Então chegou esse pessoal lá, esses que você está vendo no dia de hoje, e disseram: olha, o que Cristo fez não é suficiente, vem para cá, vem praticar estas obras. E o que aconteceu? Os Gálatas não permaneceram no evangelho que Paulo pregou. Eles foram sendo infiltrados pelo falso ensino. Por isso que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado por um monte de coisa. E eu ainda afirmo, até alguns pregadores da graça que vêm pelo YouTube, você tem que ter cuidado. Porque alguns já estão dizendo que Cristo já voltou. Eles anulam quando Cristo fala, assim como o relâmpago brilha do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eles falam que Jesus já voltou e vem com umas tal de anos 60, anos 70, aquela geração fazendo confusão. Então até isso você tem que saber ouvir, não engolir qualquer coisa, para não deixar se infiltrar elemento estranho, uma raizinha que vem te trazer confusão na tua vida de fé. Está bem claro isso? Então os Gálatas se abriram para isso. Essa gente entrou lá, e o que aconteceu com eles? Eles foram sendo minados na fé e começaram a deixar o evangelho da graça de Deus de lado. Então Paulo fala o quê? Vamos ler o versículo 6 do capítulo 1. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Olha, foram chamados na graça para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Você pode ver, quem está debaixo de igreja de lei é perturbado, é posto tanto peso, tanta imposição, tanta cobrança, tanta obra, tanta proibição na vida dele, que ele fica perturbado, ele não tem paz, porque ele não consegue cumprir tudo, e é exigido muito dele, mais do que ele pode produzir. Então ele fica perturbado. Não, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Mas aí Paulo nos orienta, mas ainda que nós, presta atenção, se Paulo mudasse o discurso, ele se inclui nisso, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim também já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema, seja maldito. Então você tem que segurar o evangelho da graça de Deus, você tem que se agarrar nele. Qualquer coisa que venha se infiltrar para te tirar da verdade do evangelho, você tem que oferecer resistência. O que é uma igreja forte? Não é a quantidade de pessoas, é quando os que estão ali dentro compreendem o que é evangelho, estão unidos no mesmo espírito, numa mesma fé produzida pelo evangelho. Isso é uma igreja forte. Aí o veneno não entra, você pode ter certeza, não entra. Depois que a pessoa tem uma compreensão básica do que é o evangelho da graça de Deus, o veneno não entra mais na mente dela, na vida dela. Aquela programação de televisão que ela gostava, achava bonita, ela vai olhar e falar: mas esse cara não prega evangelho, eu fiquei anos comprando os produtos dele, eu era associado, mas não, agora eu estou enxergando o evangelho. Esse cara não prega o evangelho, ele está ali falando só para tomar posse da bênção, mas não fala nada da cruz. Aí ele está dando rosa orada, óleo ungido. Olha, o falso profeta, eu acreditava nele. Os seus olhos, você fica guardado pelo poder de Deus, os seus olhos são abertos. Você está entendendo ou não? Protegidos. A compreensão do evangelho é um escudo de proteção, ninguém te engana mais. Então Paulo falou: seja o quê? Anátema. Aí ele vai discorrendo, explicando para os Gálatas aquilo que eles fizeram, o que eles deixaram entrar de errado, como tem que se corrigir, vai fazer um paralelo da verdade do evangelho da graça de Deus. Então nós chegamos no capítulo 4, a semana passada nós explicamos o versículo 4, olha lá, Gálatas 4:4. Vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então o que Cristo veio fazer? Resgatar, quando se cumpriram os tempos, né? Deus enviou o seu filho, nasceu de mulher, não esqueça isso. Cristo nasceu como judeu, debaixo da lei, para ser obediente ao Velho Testamento, não esqueça isso. Você pode ver que Cristo não pregou o evangelho da graça de Deus. Quando aquele jovem rico falou: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus tinha, se ele pregasse o evangelho da graça dele, ele tinha que ter dito isso: olha, pela graça sois salvos, tal, não precisa fazer nada. Como Jesus está cumprindo a lei, o que Jesus falou para ele? Sabes os mandamentos? Jesus mostrou a lei para ele: não matarás, não adulterarás e tal. Aí o que ele disse? Jesus não pregou a graça para ele, pregou a lei, porque Jesus é um judeu, nasceu debaixo de lei, e ele vem cumprir a lei por mim e por você. Está bem claro isso, né? Então, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora, o que ele vem fazer com relação à lei? Como ninguém podia cumprir a lei, ele é Deus em forma de homem, homem Deus, Deus homem. Então, como homem, ele vem cumprir toda a velha aliança, ele vem cumprir a lei. Ele não vai matar, ele não vai adulterar, ele não vai cobiçar a mulher do próximo, ele vai honrar pai e mãe, ele vai fazer tudo certinho de acordo com a lei. Ele veio cumprir a lei. E na cruz do Calvário ele vem se tornar o último sacrifício da lei. E na cruz ele liquida a lei. Quando ele cumpre o sacrifício, ele cumpre a lei, acabou a lei, acabou a velha aliança. Aquilo é retirado. No sangue dele, na cruz, ele estabelece um novo testamento, uma nova aliança no sangue dele. Então, a lei é uma roupa velha que se esgarçou, acabou. Não adianta eu pegar a igreja hoje e voltar para o Velho Testamento e ficar lá com aquela mentalidade. É totalmente fora do evangelho, e isso aí estraga a cabeça das pessoas. Então Jesus Cristo vem, ele é um judeu, ele cumpriu tudo que a lei exigia. E quando ele cumpre tudo aquilo que a lei exigia, ele vai ser o último sacrifício, e ele morre na cruz, e é o último sacrifício da lei. Pagou-se todo o preço, a lei foi paga. O escrito de dívida que nós lemos lá, Colossenses 2, 14 e 15, que era contra nós, era o escrito de dívida da lei. Eram ordenanças, nos eram prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravou, acabou aquilo na cruz. Se eu sou um crente e não entendo isso, eu não estou na fé, eu estou totalmente cego. Se a igreja que eu estou não me ensina esse arroz com feijão, meu pastor está cego para essas coisas. Ele vai me pôr debaixo de jugo de lei. Eu tenho que falar assim. Então ele nasceu como judeu, cumpriu tudo para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, para tirar tudo que estava debaixo da lei. Acabou a lei. Por isso que Romanos 10,4 diz o quê? O fim é o fim. O fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça. Você creu no que Cristo fez na cruz? É a justiça. Para a justiça de todo aquele que crê. Então acabou essa mentalidade do Velho Testamento, das guerras do Velho Testamento, da lei de Moisés, de guarda de sábado, igrejas fazendo festa de tabernáculos, festas de primícias. A igreja da Nova Aliança não tem nada a ver com as festas judaicas. Isso aí é abominação, é uma coisa encerrada. Mas no entanto, o que você vê? Um monte de igreja evangélica fazendo festa das primícias. O que é festa das primícias? Você tem que trazer a melhor oferta, o dinheiro maior. É sempre a mesma ladainha, não tem nada a ver. Não existe nas cartas de Paulo nenhum indício de que ele ordenava a igreja a praticar festa de primícias, festas dos tabernáculos. Isso é coisa de judeu, isso acabou na lei. Está bem claro isso? Então ele veio, ao se cumprirem a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nasceu de mulher, sob a lei, para tirar tudo que estava debaixo da lei. Para quê? Nós vamos falar isso hoje. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então é aí que nós nos tornamos filhos. Jesus cumpre a lei. E agora nós somos adotados por Deus, nós que somos chamados, predestinados e cremos, adotados por Deus como filho. Agora eu me torno um filho. Esse filho adotivo, ele passa a ser herdeiro
de tudo aquilo que o pai pertence. Ele passa a ter todos os direitos de filho. Você está entendendo? E porque sois filhos, agora eu sou filho. Você é filho. O que Deus faz? O que Deus faz? Agora que eu sou filho, Deus enviou ao meu coração, olha lá, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Então agora que eu sou filho, o que acontece? Não é porque eu busquei muito, não é porque eu fiquei numa vigília, não é porque eu fiquei, glória, não tem essas besteiras, porque eu sou filho. O que Deus fez? Enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito do seu Filho? É o Espírito Santo. Então, porque eu sou filho, agora vem uma garantia de filho. Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Eu não tive que buscar, eu não tive que fazer uma vigília para buscar o Espírito Santo, eu não tive que ter um culto na semana, toda quarta-feira, culto do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Não tem isso. Não tive que buscar muito, eu não tive que permanecer em Jerusalém para que do alto eu fosse revestido do poder. Eles permaneceram porque o Espírito Santo não havia sido dado e nem derramado, mas depois que ele veio nunca mais saiu. Então, porque eu sou filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Agora preciso ter discernimento de que é Espírito Santo. Se tem uma coisa que o Espírito de Deus faz, ele respeita quem você é, respeita a tua cabeça, respeita a tua personalidade. O Espírito Santo não é alguém que te pega, te faz que nem um tonto, te descontrola, te joga no chão, faz você ficar... Não, isso aí não é o Espírito Santo. Isso aí não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre você e agora ele vai trabalhar no teu caráter, na tua personalidade, vai trabalhar de dentro para fora em você. O Espírito Santo vai te tornar sábio, vai abrir a Escritura, vai fazer você enxergar a verdade. Nós vamos ver isso. O Espírito Santo não descontrola ninguém. Esse negócio de soprar a pessoa para cair de costas e dizer que é o Espírito Santo, isso é uma feitiçaria, a macumba que entrou na igreja evangélica. O Espírito Santo não fica fazendo você fazer coisas desconexas. Jesus foi batizado por João Batista, foi cheio do Espírito Santo, nem línguas falou, foi enfrentar o inimigo, o diabo, não foi? Você viu ele dar uma sapateada, você viu? Não tem nada disso. Nem línguas falou, não foi cheio do Espírito Santo. João Batista não foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe Isabel. João Batista fazia coisas atrapalhadas. Ele foi o precursor de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele vai te dar inteligência, vai mudar o teu caráter, mudar a tua cabeça, revelar a palavra. Ser cheio de Espírito Santo não é fazer um montão de baboseira fisicamente, ficar gritando, isso aí, eu fui pentecostal, posso falar, isso aí foi essa besteira de pentecostalismo que entrou para anular a obra da cruz, ficar todo mundo atrás de um poder. Jesus vai voltar, tudo. Há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, quando eu me converti, só falavam isso: um grande avivamento vai chegar, um grande avivamento, vai chegar o avivamento que nunca veio. O avivamento era ficar tremendo, imitando galinha, gritando, isso, avivamento da carne, mas não do espírito. Nunca veio esse avivamento. Sabe o que é o avivamento hoje? É quando o evangelho acende você por dentro, você fica vivo com a verdade do evangelho. Isso é avivamento. Isso é ficar vivo, não é ficar gritando, pulando, fazendo um montão de besteira, que é besteira mesmo, dizendo que é o grande poder, gritar, que não dá em nada, a pessoa fica fechada para o evangelho. Então o Espírito Santo é uma pessoa, você tem que entender isso, não é? Olha lá, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, o que ele pregou? Pregou Jesus Cristo, a morte dele na cruz. Paulo foi cheio do Espírito Santo. O que Paulo pregou? Ensinou o evangelho da graça de Deus. Ninguém ficou fazendo besteira e gritando. Olha bem o que está escrito. Não existe canela de fogo. Onde está escrito canela de fogo, sapato de fogo? Mostra no Novo Testamento. De onde vem essas invencionices? Do pentecostalismo cego, não é? Que canela de fogo, gente?
O que é sapato de fogo? Dá uma coisa no teu pé, você começa a fazer assim, sapato de fogo. Daí que vem essas músicas, é fogo, fogo santo, puro santo, fogo e poder, em 300 graus de furo, puro fogo santo e poder. Daí que vem essas músicas que não é louvor, é mais feitiçaria do que louvor. O crente quer ser queimado. Puro fogo, fogo santo, fogo consolador. Ele fala que o fogo é consolador. Queima, Senhor, queima. Daí que surgiu, queima ele, queima ele, queima ele. Daí que surgiu, queima ele. Ele quer ser queimado, né? Tem uma música aí que está todo mundo cantando agora. Ela, como é que ela canta assim? Vem, Senhor, vem, né? Vem me incendiar. Como é que é? Dá uma dicasinha, ela tá na mídia aí. Vem me incendiar, vem me incendiar. Que vem me incendiar o quê, gente? Né? Vocês estão entendendo? Todo mundo está cantando essa música aí na mídia agora. Vem me incendiar, né? Que vem incendiar? Não tem nada disso na Bíblia. Mas ele quer pegar fogo, né? São os labaredas de fogo. Meu irmão, pensa no que eu estou dizendo. Você vai voltar para trás onde você frequentou, você vai ver que é a pura realidade. É a pura realidade. Bom, voltando, senão a gente vai muito longe nisso. Nossa, já passou o tempo. Então, porque eu sou filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Então vamos ler aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 1, Gálatas, Efésios. É o livro seguinte. Olha lá, vamos ler versículos 13 e 14. Efésios 1:13, olha, em quem também vós, olha, isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, aquele que viu Jesus ressuscitado, que foi até o terceiro céu, que sabe o que fala. Ele não está emocionado, empolgado, com grito, com nada. Ele sabe o que fala, olha lá. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é para Paulo a palavra da verdade? É velha aliança? É lei? Não. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, para Paulo a palavra da verdade é o evangelho, o evangelho da vossa salvação. Tendo nesse evangelho crido, o que aconteceu comigo quando eu criei no evangelho? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora Paulo não fala aqui, ó, se não falar em línguas não é selado com o Espírito Santo. Não, ele está dizendo que quando eu criei no evangelho da minha salvação, fui selado com o Espírito Santo da promessa. Já fui selado, só quando eu criei no evangelho. Para o pentecostal, se não falar o selo é falar em línguas. Se não falar em línguas, está condenado, né? Não tem nada a ver uma coisa com... Línguas é um dom. Não é uma pessoa, é um dom, nada mais que isso. Agora, o que é o selo do Espírito Santo? Você compra uma propriedade, o que você vai fazer? Vai lavrar uma escritura, sim ou não? Vai se fazer uma escritura no cartório, vai registrar essa escritura a partir dessa data, fulano de tal, SIC RG e tal e tal e tal. Compra de fulano de tal, a propriedade tal, com essa medida tal, no valor de tal. Vai registrar e aquela propriedade passa a ser tua com uma escritura registrada. Ninguém te toma. Você pagou por ela, né? Se vir alguém dizendo, não, esse lugar é meu, está aqui a escritura, o registro de que isso é meu, ninguém te toma, sim ou não? Então, como você é filho de Deus, agora Deus vem lavrar uma escritura dentro de você, propriedade dele, filho dele, ele vem e te sela com o Espírito Santo, é a escritura de Deus, presta atenção, de que você é um filho liberto do império das trevas, propriedade de Deus, ninguém te toca. Olha o que eu estou te dizendo. Foi comprado pelo sangue da cruz, é salvo e será sempre salvo. É o registro de Deus. Você é selado com o Espírito Santo da promessa, porque você creu em quê? No evangelho da graça de Deus. Então, uma coisa diferente que o evangelho tem de todas as outras religiões, inclusive do Velho Testamento. As outras religiões, o Deus é lá, ó, está lá no templo, é um Deus fora.
No Velho Testamento também era um Deus fora, o Deus do templo do Salomão, ou o Deus do tabernáculo, antes de se construir o templo. Na Nova Aliança, Deus, ele vem para dentro dos seus filhos. É um Deus dentro de cada um de nós, não é um Deus externo. Por isso que Jesus falou, os verdadeiros adoradores é agora, vai começar agora. Vão adorar a Deus dentro, em espírito e em verdade. As outras religiões, o Deus é fora, mas para nós do Evangelho da Graça de Deus, Deus está dentro de cada um de nós, selados com o Espírito Santo da promessa. E não espere que o Espírito Santo da promessa vai te dar uns relâmpagos, né? Quando fala de Espírito Santo pentecostal, é relâmpago, é fogo, é o Monte Sinai, é uma chuva de prata, é anjo com bandeja luminosa. Não espere nada disso. Ele está dentro de você agora. E ele é tão profundo e suave que muitas vezes você nem percebe que ele está dentro de você. Ele está ali dentro te administrando, você nem entende isso. Então quando você crê no Evangelho, aconteceu o quê? Não está escrito aqui, está escrito aqui, Então isso aqui é verdade, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que é o penhor? Penhor é uma garantia. Naquele tempo você ia na Caixa Econômica Federal, precisava lá de 10 mil reais, tinha uma joia que valia 20 mil. Você penhorava aquela joia, ia na caixa e falava assim, olha, eu vou deixar esse diamante aqui, vale 20 mil, eu preciso de 10. Vinha lá o cara, lá, o avalista, olhava a joia, conhecia, bom, ela vale 20, se ele não pagar a gente vende por 20. Então deixava o penhor, ele te dava 10 mil reais, quando você trazia os 10 de volta, ele te dava a joia. O que é o penhor? É isso. Deus pôs o Espírito dentro de nós, é a garantia, o Espírito Santo em nós é a garantia de que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não tem como não cumprir. O penhor que Ele pôs dentro de nós, é o valor que Ele pôs dentro de nós, prometendo que tudo que Ele falou a nosso respeito, Ele vai cumprir, até o resgate da sua propriedade. Então, além do Espírito Santo ser o selo, ele é o quê? O penhor, a garantia de que tudo que Deus falou a nosso respeito, Ele vai cumprir, sim ou não? Vocês estão entendendo a grandeza disso, meus irmãos? Olha, eu não vejo isso em você, você não vê isso em mim, mas os anjos de Deus, o mundo espiritual, o mundo celestial, presta atenção, quando eles olham para nós, eles nos veem selado, e o penhor dentro de nós. Olha os filhos de Deus, os anjos abrem os olhos assim, e vê o Filho de Deus que está aí em você. Você acredita nisso? Nós somos vistos pelo mundo invisível e reconhecidos, né? Quem está no falso evangelho olha para nós, esse negócio de graça, se torna até inimigo. Mas no mundo celestial, os olhos celestiais dos seres espirituais olham e sabe quem você é, e te conhece e te reconhece. A coisa é grande, é gigantesca. Você pensa que você está aí assim, desligado. Não, o mundo invisível te vê e sabe que você é selado e tem o penhor do Espírito dentro de você. E você tem anjos a seu favor. Sabia que você tem anjos a seu favor? Quer ver? Hebreus capítulo 1, vamos lá. Hebreus capítulo de número 1, aqui do versículo 5 em diante, Deus está mostrando aqui que Jesus Cristo foi feito menor que os anjos, né? E fala dos anjos e tal e tal. Aí ele chega no versículo 14 e fala assim, a respeito dos anjos: não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então o que ele está dizendo? Que os anjos de Deus são espíritos que ministram para quem? Eles são enviados para prestar serviço para nós, que somos os herdeiros da salvação. Então Deus já nos cercou de anjos. Eu não vou ficar aquela coisa mística pentecostal. Olha o anjo com a bandeja de prata, olha o anjo do movimento, olha o anjo do batismo com o Espírito Santo, olha o anjo do...
o varão de branco chegou. Não. Mas aqui diz que nós temos anjos que são espíritos ministradores, eles prestam serviços para nós, que somos herdeiros da salvação. Você sabia disso? Então o mundo espiritual nos vê e sabe quem você é, e sabe que você é um filho e herdeiro de Deus. Você, não está escrito aqui, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. Você não é esse que herdou a salvação? Então eles trabalham para você. Acredita nisso ou não? Vamos para outro texto agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. Parece que os coríntios, que era a igreja que só falava em dons, a igreja pentecostal, não sabia que Deus habitava neles, não sabia, né? Eles estavam preocupados com as línguas, com os dons, vivia uma igreja cheia de divisão. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Não, capítulo número 3, desculpe. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Presta atenção. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus está onde? Fora ou dentro de você? Então como é que eu vou fazer um culto de busca do Espírito Santo numa quarta-feira? Vamos buscar o Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, vem, né? Receba o Espírito Santo, receba. Como que eu vou fazer isso, gente? Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Não tem que buscar nada. E que o Espírito de Deus habita onde? Em vocês. Olha lá o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Sagrado. Então você é uma coisa sagrada para Deus. Vocês entendem? Sim ou não? Os coríntios não sabiam disso. Então Paulo está tentando, olha, vocês estão aí preocupados com tanta coisa. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus está em você, habita em você. Eu não preciso buscar alguém que vive dentro de mim. No Evangelho, Deus veio para dentro de mim, Ele habita dentro de mim. Você acredita nisso? Pastor, mas eu não senti nenhum fogo, santo, fogo. Não vai nem sentir. Mas que Ele está aí dentro de você agora, Ele está. Não é? Pastor, como é isso, né? Só uma palhinha para você tentar entender. Vamos supor que o presidente vai entrar em cadeia nacional. Ele vai trazer uma mensagem para o povo brasileiro. Vai acabar com os impostos, né? Já pensou? Aí 19 horas ele vai entrar em todos os canais de televisão. Ele está lá em Brasília, mas ele vai ter uma transmissão e ao mesmo tempo vai aparecer numa tela dentro de cada casa. E como todo mundo quer que acabe os impostos, está todo mundo ligado lá. Ele está lá em Brasília, mas ao mesmo tempo numa imagem dentro da casa de cada um pela televisão. Não sei como é, mas que a tela é o nosso espírito, a coisa está lá. E Ele está ao mesmo tempo dentro de cada um de nós. Isso é um mistério. Mas que Ele está. Você entendeu ou não? Vamos mais para frente aí no capítulo de número 6 da primeira carta aos Coríntios. Versículo 19 e 20. Olha como isso é grande que nós vamos ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha lá, onde está o Espírito Santo? Que está em vós. Ah, não, pastor, não pode ser. Eu estou buscando ele toda quarta-feira. Você está, mas está na hora de parar, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? E de onde eu tenho isso? O qual tendes da parte de Deus, e vocês não são de vocês mesmos. Aí ele fala, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Onde é que está o Espírito Santo? Está em nós, né? Naturalmente o nosso homem interior está aqui dentro desse corpo.
Mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Então esse corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós. Vocês não são de vocês mesmos. Por quê? Porque Cristo comprou vocês com o próprio sangue dele. Então pensa nisso, olha, pensa nisso, você vai meditar na palavra. Espírito que habita em mim, abra o meu entendimento, olha a Bíblia de outra forma, meus irmãos. Você entende isso ou não? Olha a Bíblia de outra forma. Continuando, vamos para mais um versículo. Como estamos em Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Presta atenção. 12, 13. Pois em um só Espírito, presta atenção, todos nós fomos batizados, formando o quê? Um corpo. Aí não depende de nacionalidade, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber do quê? De um só Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Todos nós que cremos, que somos selados com o Espírito Santo, que cremos no Evangelho, nós todos fomos batizados em um Espírito. E esse batismo formou o quê? Um corpo, que é a igreja. E a todos nós, ele, sem exceção, ele nos deu de beber de um só Espírito. Já deu, não é que vai dar se eu buscar muito. Porque sou filho, nós estamos lá em Gálatas 4, 5, 6. O que Deus fez? Enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Fui selado com o Espírito Santo, é o penhor da herança. Eu sou o santuário de Deus, e um só Espírito, todos nós fomos batizados e formamos o quê? O corpo de Cristo. Gostado que ele, nesse mesmo capítulo aqui, ele fala de línguas, mas ele não fala que falar em línguas é ser batizado com o Espírito Santo. Ele nem cita isso aqui, ó. É no mesmo capítulo dos dons. Continuando. João 14, vamos lá, João, vou correr bastante agora, nossa, já é 9:03, João 14, duas coisinhas só que Jesus falou do Espírito que viria, né? João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, então olha lá, o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, presta atenção, este vos ensinará todas as coisas. O que ele vai fazer? Ensinar. Então por isso que eu falo, a pessoa fala assim, vou fazer a obra de Deus. Ninguém faz obra de Deus. Você não tem poder de convencer ninguém, de fazer ninguém entender nada. Você não tem poder de mudar o coração de ninguém. É o Espírito que ensina, que faz a pessoa entender, que trabalha dentro dela e traz revelação. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aí mesmo em João, o que ele vai fazer? Ensinar. Ele é o verdadeiro mestre. Nós somos só uma voz, mas quem aplica a palavra dentro de você e abre e torna ela viva e abre o entendimento, é esse Espírito que habita em cada um de nós. No capítulo 16 aí de João, versículo 13, o Espírito Santo não, Jesus está falando isso antes da cruz, o Espírito Santo não havia vindo ainda, então ele fala assim, quando vier porém o Espírito da verdade, a tua palavra é a verdade, ele é o Espírito da palavra, quando porém vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que hão de vir. O que ele vai fazer? Ele vai nos guiar, ele é o Espírito da palavra, vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Você pode ter certeza que não é o Espírito Santo que leva as pessoas a dar rosa ungida, a fazer essas campanhas. Não é o Espírito Santo, ele não guia a mentira. Não é o Espírito Santo que leva essa liderança a explorar as pessoas financeiramente. Não é o Espírito Santo que cria esse falso evangelho da lei. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, um outro Espírito é que trabalha por trás de toda essa enrolação, meus irmãos. Entende isso ou não? Ele vos guiará, presta atenção como isso é profundo, a toda a verdade. Ele vos guiará o quê? A toda a verdade.
Olha quanto tempo pode ter demorado. E nós demos tanto trabalho a ele, porque vivíamos em igreja de lei, para essa verdade chegar até nós, esse evangelho da graça de Deus. Olha quanta coisa que ele teve que trabalhar até chegar os dias de hoje, meus irmãos. Ele vos guiará a toda a verdade. Nunca o Espírito Santo vai te levar à mentira, ao engano. E você pode ter certeza que o Espírito Santo nunca vai te levar para viver debaixo de lei. Pode ter certeza disso. Nunca vai te levar para guardar sábado, para praticar obras da lei. Ele te libertou de tudo isso na cruz. Sim ou não? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, olha lá. Versículo 7 em diante. Como Paulo falava a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. Estava oculta lá. Oculta, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, Paulo estava falando da sabedoria de Deus, que era o Evangelho, que foi oculta para as gerações anteriores. Era essa a sabedoria de Paulo. Foi oculta para o pessoal dali. Eles não entenderam como Paulo entendeu. Aí ele diz, vou ler de novo, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Aí ele diz, versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aí ele cita lá Isaías. Mas como está escrito, não passou pelos olhos, não passou pelos ouvidos, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele está dizendo que os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas emoções, o coração humano, não tem como compreender essas coisas. Esse lado humano não tem como compreender. Mas Paulo, como é que você entendeu essas coisas? Aí ele fala, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então como que Paulo enxergou essa sabedoria oculta que estava em mistérios? Deus revelou a ele pelo Espírito. Então por isso que eu falo sempre sobre a revelação da palavra. Se Deus não abrir o entendimento, você não vai ver, não adianta. A mente humana não consegue entender. Chega para quem está debaixo da lei e fala assim, você está fazendo campanha de libertação, ele nos libertou do império das trevas, já libertou, ele vai olhar para você, não consegue crer. Mas não está escrito aqui, não é bem assim. E os demônios? Ele vai falar isso. E essas não, porque ele está numa igreja que está cheia de gente que diz crente, fica tudo encapetado lá. Como é que ele vai? Você percebe? Se não for por revelação, não entende. Pode estar lendo 100 vezes a mesma coisa, não entende. Mas Deus, versículo 10, nolo revelou pelo Espírito. Como está Espírito em letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Presta atenção, olha lá, um outro Espírito, senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora, olha o versículo 12, por que você foi selado? Porque o Espírito Santo veio morar em você, porque ele se tornou o penhor, né? Versículo 12, olha, ou se entenda. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então há um Espírito no mundo? Mas o Espírito que nós recebemos não é o Espírito do mundo. O que nós recebemos? E sim o Espírito que vem de Deus, Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que eu recebi o Espírito Santo que vem de Deus? Para quê? Para que conheçamos. Para quê? Para conhecer, para que conheçamos o quê? O que por Deus já nos foi dado, pagando preço, fazendo voto, fazendo propósito,
fazendo sacrifício. Não! Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. De graça. Olha o evangelho aqui, nós recebemos o Espírito para conhecer, para saber o que Deus nos deu gratuitamente, através do quê? Do sacrifício perfeito, da obra da cruz perfeita realizada por nós. Então o Espírito nos foi dado para conhecer esses mistérios que estavam ocultos no passado e das gerações, para que conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente. Por isso que eu falo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tudo na nova aliança é dado para o homem gratuitamente. Gratuitamente. O que se conclui? Se conclui que esse falso evangelho cobra tudo. Tudo tem um custo, tudo tem um preço a pagar, tudo tem custo. É o evangelho mentiroso, tudo se cobra. Mas o evangelho da graça, tudo foi dado para nós como? Gratuitamente. Gratuitamente. Eu estou firmando isso para você entender. Então Deus não está cobrando nada. Deus não está exigindo nada. Deus não está te apertando para pagar preço. Se ele vai te pagar preço, veio do meio pentecostal. Tudo tem um preço. Estou pagando o preço, vai pagar até o fim da vida e não vai ter casa própria. Está pagando aluguel para as bênçãos. Nunca vai ser sua. Nunca. Você está pagando aluguel. Não vai ser sua. Não vai ter nada próprio. Se não entrar para o evangelho da graça de Deus. Está entendendo ou não? Então tudo é de graça. Tudo é de graça. Como é que uma pessoa pode achar, presta atenção, que ela vai dar um dinheiro? A igreja precisa de dinheiro? Claro que precisa. A igreja tem aluguel para pagar, tem um monte de coisa para pagar, precisa pagar programação de rádio, tem tanta coisa para fazer. A igreja precisa de dinheiro, precisa, meus irmãos, não é? Mas Deus não é movido porque você deu um dinheiro para a igreja. Você está entendendo isso? No falso evangelho, Deus se move pelo teu dinheiro, né? Olha só o que eles fazem. Tá com um problema com a filha, pega esse envelope em nome de Jesus, pega o envelope, põe o nome da sua filha e põe a sua oferta. Põe a sua oferta de fé, entende, no envelope. Olha que desgraça é isso. Estão associando para a filha receber uma bênção com um envelope, uma oferta de fé. Isso é mentira, isso é calúnia, isso não é evangelho. Acho que vão comprar Deus com isso. Se Deus quiser fazer com que você seja rico, Ele vai te dar muito trabalho. Você vai trabalhar uns 30 anos para ficar rico. Está disposto? Está disposto ou não? Aí você vai ficar rico, né? Morre e deixa tudo para os filhos que não fizeram nada. Tá bom? Vai ser assim. Se mata de trabalhar, ficou doente, morreu, os filhos vão esbanjar tudo que você se matou. E não deu nada para ajudar a igreja, tá vendo? Não deu nada para ajudar a igreja. É de graça ou não é, queridos? Então vamos agora rapidinho, Romanos, volta para Romanos 18, de novo, capítulo 8. Romanos 8, agora você vai prestar muita atenção nisso que eu vou ler para você. O que prova que uma pessoa é de Deus e o que prova que uma pessoa não é de Deus. Entende? A gente pensa assim, se aí está vestido assim é crente, é de Deus. Aquele está com a Bíblia é de Deus. Não é isso que prova que a pessoa é de Deus. Então vamos ler lá agora. Romanos 8, 9, olha lá. Vós, porém, não estáis na carne. Onde é que nós estamos? No Espírito, mas nós estamos presos num corpo de carne. Sim, mas o nosso homem interior, o homem espírito, é lá que nós estamos. Esse é o verdadeiro homem espiritual. Então ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora presta atenção. Se alguém não tem o Espírito, olha, ele fala que é o Espírito de Deus e fala que é o Espírito de Cristo. Cita as duas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha, essa pessoa não é dele, esse tal não é dele. Então o que prova se eu sou de Deus ou não é a Escritura que está dentro de mim. É selado com o Espírito Santo, foi lavrado a Escritura, foi comprado pelo sangue.
Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus, não é de Cristo. Olha como uma coisa assim. Esse versículo aqui não é brincadeira, não é? Como é que você pode provar que uma propriedade é sua se você não tem a Escritura? Não adianta falar que é. Se não tem nada que prove, aparece outro com a Escritura, a prova é a Escritura. Então, quem não tem o Espírito Santo, não é dele, não é de Cristo, não é de Deus, né? Só para terminarmos, vamos lá. Agora, aí mesmo, Romanos 8, versículo 16, presta atenção. Olha o que ele diz. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o quê? Com o nosso Espírito testifica o quê? Que somos filhos de Deus. O Filho de Deus tem certeza que é salvo, que é nascido do alto, tem convicção que não perde salvação. Chega para um desses de igreja de lei: você é salvo? Não, estou lutando, só Deus sabe. Nossa, não deu dízimo esse mês, perdi a salvação. Deixa eu fazer o voto aqui para reparar o erro. Não, o Espírito Santo fala dentro de você. Ele fala o quê? Aí dentro, o que é testificar? É confirmar, é atestar. O Espírito testifica com o nosso espírito. O nosso homem espiritual, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Testifica o quê? Ele confirma, atesta. Você é filho de Deus. Quem é filho de Deus sabe que é. Quem é salvo sabe que é. Sabe, ele testifica o tempo todo dentro da, sabe que é, não tem dúvida de salvação. Agora, quem não tem o Espírito nem sabe se é salvo, está dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia, amém, nem sabe que é salvo. Você pergunta para ele: é salvo ou não? Estou lutando muito, estou me esforçando. Eu fiz a vigília, eu subi no monte, eu dei a oferta. Eles vão responder isso, mas não tem certeza de salvação. Para terminar, Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, versículo 4, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Semana que vem nós vamos falar disso. De sorte que já não és escravo. Deus não tem filho escravo. Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filhos que precisam de libertação. Deus não tem filhos que precisam de culto de libertação. Deus não tem filhos que precisam de imposição de mãos para ser liberto. Deus não tem filhos que precisa ficar alguém atrás do púlpito gritando: sai, sai, para ser liberto. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que você não é escravo. Quem que você é? Você é filho e é herdeiro de Deus. Você é filho e é herdeiro de Deus. Fala assim, amém.